Então, boa noite. Nessa aula a gente vai estar revisando o conteúdo por meio dos fóruns. Eu vou estar comentando com vocês hoje o Fórum 7, que é uma revisão de linguagem jurídica. O título dele é Aplicando o Português Jurídico. E quero lembrar vocês que semana que vem, a partir do dia 17... Isso mesmo, dia 17 de junho começam as provas de vocês, as terceiras DAs, né, de todo mundo. Quanto à minha matéria, a prova é toda, o conteúdo é todo, não tem como eu dividir o conteúdo, tá? Então, a matéria é toda e no mesmo modelo da primeira DA e da segunda DA que vocês fizeram. E lembrando que vocês têm esses dois fóruns para fazer, tá? Os dois fóruns podem ser feitos em grupo de até 4 pessoas. Eu coloquei 2 fóruns para vocês. No primeiro momento, eu tinha imaginado colocar até 4. Mas, diante das provas, né, que estão aí eu optei em fazer 2 fóruns apenas. Então, eles podem ser em grupo de até 4 pessoas e pode ser postado até o dia 16 de junho. Esse fórum 7. Deixa eu confirmar o Fórum 8. Abri errado aqui. Deixa eu só confirmar o Fórum 8. O Fórum 8 até dia 16 também. O Fórum 8, gente, é para assistir um filme. O título dele é O Grande Desafio. E esse filme, ele foi escolhido a dedo, tá? Ele envolve tanto a temática de argumentação jurídica, na verdade, não jurídica especificamente, é uma teoria da argumentação que é aplicada aqui por esse professor. E a questão do racismo, tá? Então, assim, é bem interessante o filme. E aqui eu peço para vocês aplicarem o conteúdo que nós estudamos sobre polifonia, dialética, retórica, formação discursiva, que é apresentada aí no filme. Esse filme é excelente. Eu creio que vocês vão gostar. Eu vou começar, então, no Fórum 7, porque o Fórum 8 é o filme. Então, é uma interpretação do filme. O Fórum 7, ele apresenta aí alguns exercícios. O primeiro aí é para vocês preencherem as lacunas, conforme algumas palavras que tem aí. O uso de significado de palavras, né? Eu vou aqui para a questão 2. Vocês vão reescrever as frases tirando o que, lembrando que o excesso do que num texto empobrece a oração. Isso é chamado de polissíndeto, que é a repetição do que. Por isso que é interessante vocês estudarem os outros pronomes relativos e substituir o que, quando for possível, por outros pronomes relativos, como onde, quais, cujo, e assim por diante. Então, aqui o objetivo não é nem você substituir, é para tirar o que é a questão 2. Questão 3 é de reestruturação de frases também, para pegar a frase e rever a construção do período. Questão 4 também é envolvendo sinonímia e expressões jurídicas. Vamos lá para a questão 5. A questão 5 diz assim: as frases abaixo encontram-se em desacordo com as normas atuais da língua culta. Corrija-as alternando no texto que for necessário, tendo em vista os preceitos da disciplina gramatical em vigor. Então, a primeira letra A está assim: o meritíssimo juiz declarou que o réu era estelionatário, eis que havia emitido cheque sem fundos. Está faltando um M aí, na hora de digitar, digitou errado. A primeira questão errada aí é a palavra meritíssimo. É meritíssimo, é com I, não é meré, certo? Declarou que o réu era estelionatário, pois, e não eis. Eis nem conjunção é. Eis é uma interjeição, né? Conjunção aí para ser colocada seria o pois. Pois, e tira o quê? Pois havia emitido cheque sem fundos. Questão B.
Gastou-se vultuosas quantias face às exigências da obra. Primeira questão, uso do se aí. A gente teria que identificar se esse se é um índice de indeterminação do sujeito ou uma partícula passivadora. Como que eu identifico isso? Eu identifico aí, como que eu vou conseguir saber se ele é PA, que é a partícula a passivadora, ou um IIS, índice de indeterminação do sujeito? É identificando o sujeito dessa oração, né? Então, perguntando para o verbo o que se gastaram, você vai obter vultosas quantias, que vai ser o sujeito. Então, como vultosas quantias é o sujeito, o verbo aí tem que concordar com o sujeito. Então, tem que ser gastaram-se no mesmo tempo verbal, porque está gastou, então vai ter que ficar no mesmo tempo. Gastaram-se, e não é vultuosas, é vultosas. Vultosas é o sinônimo de grandes, vultuosas é uma doença, né? Não tem a ver com grande, tem a ver com inchaço. Vocês estão conseguindo acompanhar? Oi? Sim. Tá, então, letra B é gastaram-se. Gastaram-se vultosas quantias. Letra C. Deverão haver reboliços na saída do julgamento. O resto da letra B está correto. Não é fácil, né? Melhor aí seria diante das exigências da obra. Gastaram-se vultosas quantias diante das exigências da obra. Letra C. Deverão haver reboliços. Quando haver for possível ser substituído por existir, todo verbo tem que ficar no singular, inclusive a locução verbal. Então, se eu puder trocar aqui, deverão existir rebuliços, dá para trocar? Então, essa frase aqui está errada, o verbo. Na concordância verbal, ele teria que ficar: deverá haver rebuliços, não reboliços. Está escrito errado essa palavra, é comum. Então, deverá haver rebuliços na saída do julgamento. Por que nesta primeira oração o verbo tem que ficar toda a locução no singular? Porque isso é um caso de sujeito inexistente. Quando eu tenho um haver e der para trocar pelo existir, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Como eu não flexiono o segundo verbo da locução verbal, então quem vai receber essa flexão vai ser o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar aí, que no caso é o verbo dever. Por isso vai ficar: deverá haver rebuliços na saída do julgamento. Repetindo, reboliços está escrito errado, é comum. Haja visto o grande fama dos réus. Haja visto está escrito errado, né? Haja vista a grande fama dos réus. Não se usa a palavra haja visto, é sempre haja vista. E letra D. Os tabeliões foram, está escrito errado a palavra aí, foram o mais corretos possíveis, mandaram os papéis para mim assinar. Bom, primeira questão aí é de português, ortografia. Não é os tabeliões, é os tabeliães. Não existe a palavra tabeliões. Então, os tabeliães foram os mais corretos possíveis, não o mais corretos. Aí tem um problema aí de concordância nominal. Como são corretos, o artigo concorda com a palavra, os mais corretos possíveis. Mandaram os papéis para eu assinar, né? Quando é que eu uso mim? Você vai usar o mim. O mim aí, ele vem como objeto indireto, né? Para mim. Para quem? Aliás, deu ordem para mim. Deu o quê? Ordem. Ordem para quem? Para mim. Nesse caso aí seria um complemento nominal. Vai depender da frase para identificar se ele seria um objeto indireto ou um complemento nominal. Um macetinho que a gente dá para saber quando uso eu e quando uso mim é o seguinte: os pronomes, no caso reto,
eles não vêm na frase como complementos verbais, que seria o objeto direto ou indireto. Então, nas frases, em regra, eles aparecem como sujeito, né? Os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se é o sujeito, ele está relacionado a um verbo. Então, toda vez que a frase vir acompanhada de um verbo, vir um verbo na frente da expressão, você vai usar eu. Justamente porque o pronome, no caso reto, não poderia ser objeto direto ou indireto, os complementos verbais. Por isso que mandaram os papéis para eu assinar. Agora, se eu terminasse a frase, mandar os papéis para mim, aí obrigatoriamente ficaria mim. Por quê? Os pronomes do caso oblíquo, em regra, que seria pronome do caso oblíquo de primeira pessoa singular, né, mim, comigo. Segunda pessoa singular, ti, contigo. Terceira singular, o, a, e, se, si, consigo. Primeira plural, nos, conosco. Segunda plural, vos, convosco. Terceira plural, os, as, se, e, se, os, as, se, e, si, consigo. Esses pronomes, eles aparecem na frase, na sua formação sintática, como complementos verbais. Tem uma exceção, que é quando eles são sujeitos do verbo no infinitivo. Por exemplo, mandei-a sair. Esse a aí seria o sujeito do sair, mas seria uma exceção por força da oração subordinada, né? Mandei seria a oração principal, que ela saísse seria a oração subordinada, só que ela veio reduzida aí com o infinitivo sair. Então não se usa nessa frase mandei, ao invés de usar mandei que ela saísse, a gente tira aí a conjunção, que é o quê, e coloca mandei-a sair. Então você tem aí no sair uma oração subordinada reduzida de infinitivo. E esse a passa a ser o sujeito que ele estaria substituindo ela. Então, ele passa a ser o sujeito de sair. Seria a exceção aí desse verbo. Então, por isso que um macetinho que justifica seria esse. Quando você terminar a frase, você vai usar mim. Mandar os papéis para mim. Se a frase continuar, você vai usar eu. Mandar os papéis para eu assinar. Então, é diferente aí o contexto. Bom, terminado aqui, vamos para a questão 5. Aqui diz, corrija se houver os solecismos de regência verbal ou nominal. O que são solecismos? Solecismos são erros, né? São, fazer uma correção. Na linguística, não falamos que o indivíduo comete erro quanto ao português, porque o português todos conhecem. Se uma pessoa fala os meninos vai, para a linguística, ele não cometeu um erro de português. Ele cometeu uma inadequação à regra culta. Mas o português, ele sabe, tanto é que ele colocou a frase numa ordem lógica, que é os meninos vai. Ou seja, artigo, substantivo, verbo. Então, falar o que a gente entende como errado, né? Gramaticalmente errado, na verdade, para a linguística, o que a pessoa fez foi uma inadequação à regra culta. A regra culta seria os meninos vão. Porque errado seria se alguém falasse assim, meninos os vai. Ninguém fala assim, porque estruturadamente nós temos a noção do português, que é artigo, substantivo e verbo. Então, quando fala em solecismo, é exatamente uma inadequação à norma culta, quanto aí, se a gente for pegar esse conceito linguístico aí. Então, o que eu quero aqui na questão é que se identifique as frases que estão inadequadas quanto à norma gramatical brasileira. A primeira aí. O juiz não foi comunicado da ocorrência. Quem não foi comunicado? O juiz, sujeito simples. Não foi comunicado do quê? Da ocorrência. Da ocorrência seria complemento nominal do comunicado.
Foi verbo de ligação. Comunicado, predicativo do sujeito. Quanto à regência verbal ou nominal, aqui não tem problema, tá correto? Porque quem comunica, comunica alguma coisa. Ou de alguma coisa aqui no caso. Não foi comunicado do quê? Da ocorrência. Então, aqui tá beleza. Lembrando que a frase que tem o verbo ser, ela é chamada de o predicado. Quando tem o verbo ser, ele é um predicado nominal, né? Letra B. Não poderemos assisti-lo na elaboração da tese. Quem não poderemos? Nós. Sujeito oculto porque não aparece na frase. Não poderemos assisti-lo em quê? Nisso, na elaboração da tese, que seria o objeto indireto. Só tem um detalhe aqui. Quem assiste, assiste no sentido de ver, e eu já dei essa aula de regência verbal, uma revisão dela gravada aí para vocês no EAD. O assistir, ele tem as seguintes construções quanto à regência verbal. Assistimos em Anápolis, no sentido de morar, ele é acompanhado da preposição em. Então, quem assiste, assiste em, no sentido de morar. Então, assistimos em Anápolis, seria residimos em Anápolis. Assistir, no sentido de ajudar, ele não vem acompanhado de preposição, porque ele se torna um verbo transitivo direto. Então, o médico assiste o doente. Então, o médico ajuda o doente. O médico assiste o. Ou, melhor, seria o caso de próprise. O médico o assiste. Então, nesse caso aí, assistir no sentido de ajudar, como não pode ter preposição, o verbo é transitivo direto. Se ele não pode ter preposição, ele vai usar um pronome oblíquo que remete ao objeto direto. E aí, vocês estudaram que o, a, os, as é sempre objeto direto. Lhes é sempre objeto indireto. Os demais pronomes oblíquos que eu citei hoje há pouco, que é me, mim, te, ti e assim por diante, eles vão oscilar entre objeto direto ou indireto. Então, repetindo. O, a, os, as é sempre objeto direto. Lhes, sempre indireto. Então, no caso do o médico assiste o doente, se eu substituir esse o doente, que é o objeto direto, por um pronome oblíquo, a frase correta seria o médico o assiste. Bom, o assistir no sentido de ver, presenciar, pede preposição a. Então, o médico assistiu ao jogo e não o médico assistiu o jogo. O médico assistiu aos jogadores. Vou trocar aí por aos jogadores para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Se o assistir no sentido de ver pede preposição a, então eu tenho aí o médico assistiu a quem? Aos jogadores, que seria o objeto indireto. Se eu for trocar esse objeto indireto por um pronome, seria o médico lhes assiste. Então, é diferente eu dizer o médico o assiste, seria no sentido de ajudá-lo, e o médico lhes assiste, seria no sentido de vê-los. Então, é diferente. Aqui, não podemos assisti-lo na elaboração da tese. Que sentido que eu tenho aí? No caso de ajuda ou no caso de ver? Se for no caso de ajuda, a frase está correta. Então, não poderemos assisti-lo na elaboração. Só tem um detalhe aqui. E aí eu vou adiantar. Toda frase negativa, ela puxa próclise. Aí nós temos um detalhe de colocação pronominal. O pronome, conforme a colocação dele em relação ao verbo, essa colocação recebe o nome de próclise, se esse pronome vier antes do verbo, ênclise, quando ele vem depois do verbo, e mesóclise, quando ele vem no meio do verbo.
Então, um detalhe. Vou falar quais seriam os casos de ênclise e mesóclise e depois a gente vai para a próclise. Ênclise, toda pausa, todo início de frase, obrigatoriamente você tem de usar ênclise. Então, seria errado a frase te amo. O correto seria amo-te. Toda pausa, então, ponto final, vírgula, início de frase, que você for iniciar com o verbo com pronome, obrigatoriamente esse pronome tem que vir depois do verbo, porque seria uma regra de ênclise. Lembra do amo-te, certo? Por isso que a gente não fala vejo-te e não te vejo amanhã. Vejo-te. Agora, se você usar o pronome do caso reto, ele puxa a próclise. Eu te vejo amanhã. Agora, se eu começar a frase, vejo, te vejo, você não começa com o pronome. Tem que ser vejo-te. Certo? Quando é que eu usaria mesóclise? Toda vez que você for usar uma frase com um verbo no futuro do presente ou do pretérito, futuro do presente termina com rei, futuro do pretérito com ria. Você tem que usar mesóclise. Dar-te ou dar-te-ia. Então, dar-te-ei um aviso ou dar-te-ia um aviso. Quando é que eu uso próclise? Os demais casos. Então, um deles, o que mais comum da gente ver em frases, é uso de expressões negativas, que seriam advérbios de negação, não, nunca, jamais. Eu chamo de gangue do que toda vez que você tiver frases com conjunções, que, quando, enquanto, por quanto, com quanto, aí eu coloco aí como gangue do que Se tiver a frase iniciada com alguma expressão dessa com que ela puxa a própria. Nesse caso, nós temos aqui, não poderemos assistir na elaboração da tese. Então, essa frase aqui, se eu uso assistir, a interpretação que eu vou dar para essa frase, olha, tanto que isso é sério para a área, para a interpretação de uma frase, principalmente na área do direito. Se eu digo não poderemos assistir na elaboração da tese, eu estou dizendo que não poderemos ajudá-lo na elaboração da tese. Se for não poderemos lhe assistir na elaboração da tese, seria lhe ver, né? Fazer a tese. Agora, imagina a frase de alguém fazendo um advogado, informando, por exemplo, a um delegado que Maria assistiu o crime. A intenção do advogado seria levar Maria como testemunha. E, no final, ele a coloca como acusada. Porque se ela assistiu o crime, ela ajudou no crime. E aí ele querer consertar isso, falar que não, foi um erro gramatical, que faltava um A, Maria assistiu ao crime, isso pode dar pampa-manga. Então, cuidado com a questão da regência aí. Então, essa frase aqui, o que está errado é a próclise, né? Do jeito que foi colocado, que tinha que ser, não poderemos assistir. Letra C. O presidente resignou ao seu mandato. Quem resignou? O presidente. Sujeito simples. Qual seria o significado aqui de resignar? Não resistir. Aceitar sem questionar. Então, se eu falo que o presidente resignou, quem aceita, aceita, sem questionar, há alguma coisa ou alguma coisa? Esse é o detalhe. Quem resigna alguma coisa. E não há alguma coisa, que é aceitar, né? Então, o presidente aceitou o seu mandato e não ao. Então, aqui nós temos um problema aqui de regência verbal. Então, resignar é um verbo transitivo direto. E o seu mandato seria o objeto direto. Letra D. Trata-se de uma avaliação às cláusulas contratuais.
trata-se de uma avaliação às cláusulas contratuais. Ou seja, ele está falando que estão sendo avaliadas as cláusulas contratuais. Já tem um problema de regência aí quanto às cláusulas, que teria que ter crase aqui, ó, as cláusulas. Então, trata-se de quê? De uma avaliação, objeto indireto. Avaliação a quê? As, com crase, cláusulas contratuais seriam o complemento nominal de avaliação. E esse verbo trata-se é um verbo transitivo indireto. E o sujeito aqui é oculto. Aliás, não. O sujeito aqui é indeterminado. O se, olha o se aí. Verbo na terceira pessoa. Mas o se, você tem o índice de indeterminação do sujeito. Isso é um caso, então, de sujeito indeterminado. Mas, em todo caso, o verbo transitivo aqui é indireto e cláusulas contratuais seriam o complemento nominal de avaliação. Deixa eu ver o que mais eu posso informar disso aqui. Trata-se de quê? De uma avaliação aqui. As cláusulas contratuais. Só isso. Não tem mais nenhum detalhe aqui, não. Bom, então lembra aqui que esse se é o I e S. Letra E. É urgente que se proceda agora à revisão do texto. O que é urgente? Que se proceda agora à revisão do texto é todo sujeito do é urgente. Nós temos aqui uma oração subordinada de novo. A oração principal aqui é urgente. O é verbo de ligação, urgente, predicativo do sujeito. E que se proceda agora à revisão do texto é o sujeito do é urgente. Então, como oração subordinada, ela recebe o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso aqui é um caso de sujeito oracional. E como regra de sujeito oracional, o verbo ele vem sempre na terceira pessoa singular, como veio o verbo ser aí. Então, você tem, repetindo, verbo de ligação. Está correta a concordância verbal, porque ele está no singular. Urgente, predicativo, sujeito. Que se proceda agora à revisão do texto seria todo sujeito do é urgente, por isso que recebe o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas tem um erro gramatical aqui. É urgente que se proceda agora à revisão. Quem procede, procede a alguma coisa, dá início. Quem dá início a algo. Então, esse A aí tem que ter crase. Lembrei o que eu queria falar com vocês. Igual a letra D, que fala trata-se de uma avaliação, as cláusulas contratuais, esse as aí tem crase, não se pronuncia crase, repetindo A. Eu ouço muito pessoas assim, ó, quando vai ler um texto e coloca assim, trata-se de uma avaliação às cláusulas contratuais. A gente não fala dessa forma. Aliás, é muito feio falar assim. É urgente que se proceda agora à revisão do texto. Não se pronuncia assim. A crase, ela vem com A normal. Por quê? Porque a crase é uma contração. A contração do artigo A, preposição A e o acento grave. Esses três se pronunciam de uma só vez. Isso é o fenômeno da contração. A contração é diferente da combinação, que você repete as vogais. Por exemplo, A mais O é uma combinação. Você vai ler ao. D mais As é uma contração. Você não fala de as, você fala das. Você não vai repetir os dois sons. É isso que eu estou dizendo. A crase também é uma contração. Então, você não fala A, você fala A. Então, você não pronuncia os dois sons. Então, repetindo letra o que está faltando é o acento grave aí depois do agora. Se proceda agora à revisão do texto. Tem crase aí. Bom, letra F. Eis os riscos que te deves acautelar contra eles. Eis os riscos, quer dizer, esses são os riscos. Quem acautela deve se acautelar
a alguma coisa. Então, aí, está faltando a que te deves acautelar contra eles. Então, aqui está faltando... Saiu aqui da minha internet, gente. Espera um pouquinho aí. Caiu. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ah, voltou. Então, aqui fica, eis os riscos, a que te deves acautelar. Quem deve acautelar a ou contra, né? Então, te deves a alguma coisa que é esse... Então, antes do que, aqui tem um a, tá? Mesmo porque o verbo dever, aqui você tem uma locução verbal, deve acautelar. Você não pode separar a locução verbal, eu já falei isso em sala. Isso aqui também é uma oração subordinada, eis os riscos. Eu estou falando dos riscos. Isso aqui, que te deves acautelar contra eles, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu estou falando dos riscos. Mas, em todo caso, está faltando um a aqui por conta dessa locução verbal que pede a preposição a. É uma questão de regência aqui. Letra G. Voltarei à casa para apanhar os documentos que esqueci. Voltarei à casa. Não tem crase. Você só usa crase nas expressões casa, terra e distância quando elas vierem especificadas. Se fosse voltarei à casa paterna, aí teria crase. Mas como não é casa paterna, é só voltarei à casa, não tem crase. Pessoal, tá pedindo para liberar mais espaço aqui. Espera um pouquinho, que deixa eu tirar mais umas aulas aqui, porque eu não sei o que acontece com esse trem. Só um momentinho, senão eu não consigo gravar minha aula. Meu computador aqui, o armazenamento dele não está aguentando mais, coitado. Consegui tirar. Deixa eu só ver uma dúvida aqui também. Ah, tá. Não é dúvida não. Então, aqui, voltando à nossa questão aqui, faltam 7 minutos para a aula encerrar. Voltarei à casa para apanhar os documentos que esqueci. Repetindo, não tem crase, cuidado com expressões casa, terra e distância. Se vierem especificadas como casa paterna, terra natal, distância de 1000 metros, aí você tem crase. Como não é o caso, não tem crase. Voltei à casa para apanhar. Quem apanha alguma coisa, que é os documentos, objeto direto, correto, que esqueci. Tá. Tem que ser que... tá certo, que esqueci. Não é que me esqueci. Você só pode usar o verbo esquecer e lembrar, eles só serão pronominais se eles estiverem acompanhados de preposição. Então, veja bem a frase. Eu esqueci os documentos, é a forma correta de falar. Agora, se você quiser usar o pronome, pode usar, mas você vai ter que pôr preposição. Eu me esqueci dos documentos. Então, aqui não pode ficar voltarei à casa para apanhar os documentos que esqueci. É isso que eu estou querendo dizer. Você só vai usar o pronome me, por exemplo, ou se, qualquer pronome oblíquo, se a seguir vier com preposição. Então, repetindo, eu esqueci os documentos ou eu me esqueci dos documentos. Se não tiver de, você não pode usar o pronome, a preposição de, certo? Mesma coisa do lembrar. Eu lembrei os fatos passados ou eu me lembrei dos fatos passados. Então, essa frase aqui está correta. Voltarei à casa para apanhar. Quem apanha, apanha alguma coisa, que esse é o verbo. Para apanhar os documentos, objeto direto. Estou falando dos documentos que esqueci. Beleza, não dos documentos.
Beleza. Letra H. Eram comodidades que eles não se queriam privar. Já está errado aqui. O que eram comodidades? Eu estou falando do quê? Das comodidades. O que tem as comodidades? Ele não se queria privar. Não se quer privar do quê? Das comodidades. Eram comodidades. Quem quer privar, quer se privar de alguma coisa. Então, eram comodidades de que ele não se queria privar. Na verdade, o ideal aqui não seria nem o quê, né? Das quais ele não queria privar. O ideal é usar quais, porque o termo regente está distante do termo regido, que é privar comodidades. Esse pronome relativo que, ele está ligando comodidades com privar. Então, o termo regente é comodidades. Aliás, o termo regente é privar e o regido é comodidades. Quando na frase eles não estão um ao lado do outro, o ideal é usar qual. Essa é uma das regras do pronome relativo qual. Quando um está do lado do outro, você pode usar o quê? Ficaria errado manter o quê? Não, o que é o genérico, né? O problema é o que eu disse no início da aula. O excesso do que empobrece seu texto e além disso, torna até errado. Porque cria aí uma figura de linguagem chamada polissíndeto, né? Gramaticalmente, polissíndeto é inadequado. Então, o ideal é você trocar por outro pronome aqui. Seria mais certo, para não ficar repetindo, o qual. Então, eram comodidades das quais ele não se queria privar. Não se queria privar delas. Letra I. Sempre lhe reconheci a indisputável competência. Quem reconhece, reconhece alguma coisa, a indisputável competência, a alguém. Beleza. E próclise, sempre puxando o pronome oblíquo aí. Lhe reconheci. Ficaria errado se fosse sempre reconheci a ele, reconheci-lhe, por exemplo. O a ele poderia, porque não é o pronome oblíquo, né? O problema aqui é quanto ao uso do pronome oblíquo. Então, se for usar, tem que ser próclise por conta do sempre, que é um advérbio. Todo advérbio puxa próclise. Negação, aqui é um advérbio de frequência, né? Então, sempre lhe reconhecer a indisputável competência. Correto. Aquele homem que era a filha com extremado carinho. Querer, no sentido de estimar, gostar, pede preposição a. É uma questão de regência. É diferente. A criança quer o brinquedo, no sentido de posse, ele é um verbo transitivo direto. Agora, a criança quer bem ao pai, no sentido de gostar, ele é um verbo transitivo indireto, pede preposição a. Como aqui é uma palavra feminina, para você indicar essa preposição aqui, você vai ter que colocar a crase. Então, aquele homem quer a, com crase, filha, com extremado carinho. Certo? Pessoal, então eu fiz a revisão aqui para vocês da matéria toda. Alguém tem alguma dúvida? Nós fechamos aqui o nosso conteúdo de revisão. Semana que vem, nós ainda vamos ter aula na terça, porque quarta-feira que é a prova. E aí eu vou postar um outro fórum, só que não vale nota. Esse outro fórum vai ser com esse mesmo objetivo, revisar o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Professora, você vai postar essa aula de hoje mesmo? Hoje? Não, eu não consigo, porque eu tenho que pegar a aula, converter no YouTube. O YouTube ele tem um limite de mega. E como passa de 40 minutos a aula, eu tenho que fazer todo o protocolo para converter para depois postar. Eu só consigo fazer na hora que eu termino essa aula, converto para o YouTube e aí eu posto amanhã. Tudo bem, obrigada. É porque não deu tempo não deu para acompanhar certinho, mas eu vou olhar no amanhã eu posto. Obrigada. Tá, falou. Tchau, gente. Professora, só uma dúvida. Qual que vai ser as datas das provas? Tá previsto do dia 17 de junho até o dia 23 de junho. A terceira VA, 17 a 23. 17 a 23. Então tá bom, obrigado, viu? Por nada. Boa noite. Fica com Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.